Olá, estou lendo algo tão interessante aqui que eu resolvi gravar. Essa autora aqui é uma médica, Ana Cláudia Quintana Arantes. Vou ler um pequeno trecho de um dos capítulos do seu livro, que o livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ela vem falando de cuidados paliativos e de como que as pessoas encaram ou não encaram a morte, e como que as equipes de médicos, de cuidadores, mesmo os que não são ligados à área médica, mas os cuidadores de uma maneira geral, como que as pessoas encaram uma pessoa doente que está de repente se aproximando da morte. E é muito interessante algumas colocações. Então ela começa no caput aqui do capítulo, ela começa com uma declaração de Jean-Yves Leloup, que eu não tive a oportunidade de ler nada, nem o conheço. Mas esse, que possivelmente é um filósofo, diz o seguinte: a dimensão espiritual do sofrimento humano. Parece uma coisa assim meio esquisita, né, falar sobre isso, mas é muito interessante como abordagem. Eu estou fazendo isso em função de um programa, de uma entrevista que eu vou fazer com duas especialistas da área, e estou lendo também esse livro dessa outra especialista, que no caso é uma médica. Bom, então vamos lá. A dimensão espiritual do sofrimento humano. Quando tocar alguém, nunca toque só o corpo. Quer dizer, não esqueça que está tocando uma pessoa e que nesse corpo está toda a memória de sua existência. E mais profundamente ainda, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um sopro, que este sopro é o sopro de uma pessoa, com seus entraves e dificuldades. E também é um grande sopro, o grande sopro do universo. Assim, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um templo. Isso são as palavras do Jean-Yves Leloup. Acho que é assim que fala. Eu vou ler um pequeno trecho aqui. No dia a dia do trabalho com os cuidados paliativos, ela, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, as pessoas que estão morrendo e suas famílias acabam entrando em contato com questões muito profundas da existência humana relacionadas à espiritualidade. Para falarmos sobre espiritualidade, precisamos primeiro fazer um exercício de desapego daquilo que pensamos que sabemos a respeito do assunto. É quase como se nos sentássemos diante de um livro sagrado que está virado de cabeça para baixo e tentássemos ler as coisas de outro jeito, fazendo uma mudança mental, pois não dá para virar o livro. No censo de 2010, 92% dos brasileiros proclamaram seguir alguma religião. Os que se dizem sem religião não necessariamente acreditam em Deus. Apenas 0,02% da população brasileira não declarou religião alguma. Provavelmente são estes os verdadeiros ateus. A maioria acredita em Deus e segue alguma religião. Aliás, interessante isso. Boa parte tem mais de uma religião. Frente a isso, muitos julgam e condenam o brasileiro por ser um fiel a Deus com grife, seja católica, evangélica ou espírita. Mas a verdade sobre esse comportamento ecumênico é que o brasileiro é um ser em busca de segurança e garantias de algo ou de um ser maior que o proteja, o apoie e abra seu caminho. Fazemos parte de uma cultura que acredita que tudo pode dar certo dependendo das vantagens de um determinado comportamento religioso. Isso é de uma ingenuidade. Achei genial essa conclusão. A maior parte das pessoas vai se dar conta da importância da sua religião ou da sua religiosidade quando estiver conscientemente perto da morte. Seja por estar muito doente, seja porque alguém da família está muito doente. Então essa pessoa depara com a possibilidade de se relacionar com Deus.
Desde que comecei a trabalhar com cuidados paliativos, a doutora Ana está dizendo, já cuidei de centenas de pessoas. São muitas histórias, únicas e ao mesmo tempo invariavelmente humanas. Nesses anos todos, já cuidei de pessoas de várias religiões, católicos, evangélicos, espíritas, além de ateus. Até eu trabalhar no hospício é um local lá que ela descreve no início do livro, que eu não vou descrever aqui, onde tive a oportunidade de cuidar de mais de 600 pacientes em menos de 4 anos, os ateus de quem cuidei tiveram o processo de morte mais sereno que eu tinha acompanhado. Eram ateus essenciais, não eram ateus convertidos, eram ateus essenciais. Eles não acreditavam em Deus já essencialmente. De todos os ateus convertidos, o ateu convertido é o ser humano com quem eu percebo maior sofrimento espiritual diante da morte. Ateu convertido é aquela pessoa que um dia acreditou em Deus, que até praticava alguma religião. Em alguns momentos, porém, Deus não se comportou bem e perdeu a credibilidade daquele ser infeliz. Olha só, Deus não se comportou bem. Ele parou, não acredito mais em você. A pessoa que decepcionou-se com Deus decide que não acredita em mais nada e se converte ao ateísmo, que não chega a ser uma corrente. Não chega sequer a ser uma não religião. É uma outra forma de crer que nada existe além da matéria. Os ateus essenciais muitas vezes nasceram em famílias de ateus ou nunca conseguiram de fato acreditar, mesmo quando crianças. No entanto, têm um grau de espiritualidade acima da média. Interessante isso. Os ateus essenciais muitas vezes nasceram em famílias de ateus ou nunca conseguiram de fato acreditar, mesmo quando crianças. Porque a criança é influenciada pelos adultos, né? Que o cercam nas escolas. Mesmo quando você não estuda numa escola religiosa, sempre tem um tema de uma determinada religião ou palavras ligadas à religião, independente se é católico, umbandista, espírita, evangélico, neopentecostal, que são os evangélicos, metodista, o católico, o anglicano, né? Independente disso, sempre tem alguma coisa. Então, essa alguma coisa a criança absorve. Se na tenra infância, por algum motivo, essa criança não acreditou em nada daquilo, é uma expressão própria, esse é um ateu não convertido, ele é chamado aqui por ela de essencial. No entanto, eles têm um grau de espiritualidade acima da média. Como que é um grau de espiritualidade sem uma religião? Então nós já temos que distinguir aí espiritualidade que o ser humano concebe e religiosidade não são a mesma coisa. Fazem bem a si mesmos, ao próximo e à natureza, e praticam esse bem com tamanho respeito que é impossível não se encantar com a sua qualidade humana. Como não acreditam em um Deus Salvador, fazem parte ou sua parte para salvar a própria vida e a vida do planeta em que vive, e sem esperar nada em troca, porque vocês não creem em nada, vocês não creem numa espiritualidade, vocês não creem numa vivência pós-mortem, um espírito que é a crença essencial do espiritualista e também do religioso. Ele não espera nada, então ele é um ser realmente abnegado, ele chega a ser um ser de luz, mas uma luz que ele pretende que se apague definitivamente quando ele morrer. Os ateus que acompanham no consultório adoeceram, tiveram câncer, fizeram quimioterapia, radioterapia, cirurgias, passaram bem perto da morte ou tiveram familiares gravemente doentes, no entanto apresentaram o menor grau de sofrimento espiritual. Para desespero dos religiosos fundamentalistas. Dá até para entender que essas pessoas aqui, eles não precisam de um Deus que eles fiquem barganhando com ele, inclusive com as práticas religiosas que eles pensam que os salvam lá para o paraíso. Tem uma lógica.
né? Eles não têm que barganhar nada. Eles se submetem ao crivo desta realidade. Só que eles se pretendem que essa seja a única realidade, que é o que separa eles da ideia do espiritualismo mesmo, da religiosidade e do próprio espiritualismo. Mas ela está dizendo aqui que a espiritualidade deles é melhor. Eles passaram por todo o processo de maneira íntegra, de maneira serena. E isso gera muita inquietude entre aqueles que acreditam que precisam de Deus para morrer bem, ou melhor, para serem poupados da morte. Porque a crença, poupados da morte, é continuar vivo aqui nesse plano, mas também pode ser poupados da morte o seguinte: não, eu vou morrer aqui, mas vai morrer meu corpo, eu vou continuar. Tem gente que teria o horror de dizer assim: puxa, se não tiver nada, eu vou morrer e vou sumir, acabou. Capaz, pode dar um desespero. Mas os ateus que não acreditam em nada e que acreditam nisso que eu acabei de falar, que acabou aqui, papum, não, os caras desesperados. Como que é isso? Quer dizer, a questão espiritual deles, não concebida ou não revelada, estava em paz. Como que se explica isso? Claro que alguns devem ter se desesperado, mas deve ser exceção pelo que ela está falando. Nenhuma religião pode impedir a presença da morte. Alguns ateus, isso sou eu que estou dizendo, alguns ateus dizem que as pessoas precisam da crença de Deus para poder se sentirem amparadas psicologicamente, porque senão se desesperam de saber que a morte é uma coisa definitiva, que tudo que elas fizeram aqui, perderam tempo, aqueles que perderam tempo na vida, então falam: nossa, perdi um tempo danado, ainda vou morrer, cacete. Ou aqueles que fizeram muita lenha, né? Ah, meu Deus, me perdoa, senão eu vou ter uma péssima vida do outro lado, tem aquela ideia de ser inferno, né, e tal. Quase todas as religiões têm essa ideia de estar bem ou estar mal lá do outro lado. Então isso gera muita inquietude entre aqueles que acreditam que precisam de Deus para morrer bem, ou melhor, para serem poupados da morte. Nenhuma religião pode impedir a presença da morte. Nenhum Deus católico, evangélico ou de qualquer outra religião pode impedir que o corpo humano acabe. Isso é óbvio. Aliás, a gente presencia a morte todos os dias entre animais. Se você tem animal de estimação, em geral, eles morrem muito antes de você. Quando falo sobre espiritualidade para plateias religiosamente hostis, a indignação é clara. Como assim? Como as pessoas podem morrer bem sem acreditar em Deus? Quer dizer, ele depositou o crédito da crença dele em Deus numa salvação ou de se poupar de um sofrimento. Eu não estou dizendo que isso é errado, nem ela está dizendo. Talvez seja uma forma estranha de confabular com a religiosidade, com a religião. E o brasileiro ainda tem essa coisa aqui de ser parte de uma cultura que acredita que tudo pode dar certo dependendo das vantagens de um determinado comportamento religioso. Não é verdade? Quer dizer, são visões esquisitas da religiosidade e da espiritualidade. No hospício, tive a oportunidade de presenciar processos de morte com pessoas profundamente religiosas que também se foram com muita serenidade. Quer dizer, alguns religiosos se vão com muita serenidade, talvez porque tenham entendido melhor o processo da vida e também à luz da sua religião. Então entendi muitas coisas sobre isso. A religião pode ser uma comorbidade grave. Ela, em vez de te ajudar, ela pode te atrapalhar. Está cheio de gente aí que usa a religião como medalha para ferir os outros, para se achar eleito de Deus. Existem povos na antiguidade, existiam povos inteiros que estavam sob a égide da bandeira de um determinado Deus que era dele, eles eram o povo eleito e eles tinham o direito de fazer o que bem entendesse com os outros povos. Muitas guerras religiosas foram para impor uma crença particular que se baseava em dogmas, esquecendo que Deus poderia ser o mesmo de todas as religiões, ou deveria ser, ou então não existe. A religião pode ser uma comorbidade grave, até perversa, ou uma ferramenta de cura muito profunda e eficaz, né? Em um artigo científico da área de neurociências publicado em 2011, a descrição de uma área cerebral chamada pensamento de Deus chamou muita atenção com o título original: Qual o preço de sua alma?
A pesquisa avaliou o cérebro por ressonância magnética funcional, um exame de imagem que mostra a atividade dos neurônios enquanto estão recebendo determinados estímulos externos e internos. Nesse estudo, os indivíduos eram avaliados no momento em que se expunha a ideias ou pensamentos que poderiam ser considerados sagrados. Registrava-se então qual área do cérebro correspondia ao estímulo da frase. Em um segundo momento da pesquisa, fazia-se uma proposta em dinheiro para que o indivíduo mudasse de opinião. Bom, a partir daí eu não vou ler, porque senão eu vou ler o capítulo todo. Mas achei muito interessante essas assertivas. Então era isso que eu queria deixar registrado.